Olá, bom dia, professores, para quem nos está assistindo agora de manhã, boa tarde aos professores que estão nos assistindo na parte da tarde, boa noite aos professores que nos estão assistindo à noite, a esse nosso momento de estudos. Agora são momentos assíncronos, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Rosana, professora de matemática, sou mestre e doutora em educação matemática, mas o mais importante, trabalhei na nossa rede durante aí mais de 30 anos, tanto na sala de aula, quanto na formação de professores. Então, bem-vindos a esse momento tão aguardado, que é tão gostoso, né? Um momento que a gente para que a gente possa estudar com os nossos pares, tá bom? Me dê licença, eu vou colocar o PowerPoint para a gente dar início à apresentação, tá? Então, nós estamos aqui com mais um programa de recuperação e aprofundamento. Hoje a gente vai tratar de um tema, que é o uso pedagógico das avaliações. Esse tema vocês já discutiram aí no planejamento, né, que vocês fizeram já no início desse ano, mas a gente vai retomar um pouquinho esse tema que é a avaliação, tá bom? Então, todos bem-vindos aí. Peguem um caderninho, vão fazendo anotações, para discutir depois com os vossos pares sobre a nossa discussão, tá bom? Vou fazer minha autodescrição, pessoal. Eu tenho cabelo curtinho, cabelo castanho, eu tenho 63 anos, eu uso óculos, meu rosto é redondinho, hoje eu estou com uma blusa branca e preta, estampadinha, tá bom? Meus olhos são castanhos também, então é um prazer estar aí com todos vocês, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui nossos objetivos, como sempre a gente apresenta, retomar orientações sobre avaliação discutidas na semana de planejamento da SEDUC, bem como refletir sobre as principais modalidades avaliativas, revisitar recursos, ferramentas e análise de dados da plataforma São Paulo, conhecida por vocês por plataforma CAED também. E a gente aqui vai conversar sobre algumas recomendações, né, de ações pedagógicas a partir da análise de resultados de avaliações para subsidiar o desdobramento da pauta na TPC, aí você com os vossos pares, né, de vocês professores com os pares. Então, aqui nossa agenda, como a gente sempre apresenta, nós estamos nesse primeiro momento agora, então, que é retomar orientações sobre avaliação e refletir sobre as principais modalidades. Então, vamos lá. Nosso primeiro momento está aqui, a gente está apresentando. Nós vamos revisitar um cronograma que nós estamos trabalhando, né, desde o dia 2 de fevereiro, aonde de 2 de fevereiro a 11 de fevereiro, todos vocês, junto com os vossos gestores nas vossas escolas, vocês estiveram envolvidos com o acolhimento dos estudantes e vocês também aplicaram alguma avaliação, né, diagnóstica de entrada, né, para os estudantes. Possivelmente aqui vocês tenham aplicado avaliação diagnóstica de entrada, tá certo? Quem já aplicou já tem os resultados, né? Porque vocês já devem estar colhendo os resultados. Tem muitos professores que aplicaram também uma avaliação do próprio professor aqui para fazer um diagnóstico, né, das defasagens dos estudantes. Nós temos um outro período, que é o período de 14 a 4 de março, que é o período de retomada das atividades. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre esse período, né? Nós conversamos um pouco de trazer os alunos agrupados, né? Os agrupamentos produtivos, colaborativos, para a gente estar focando naquelas habilidades que nós, junto com os nossos pares, com as áreas de conhecimento, né, que permeiam o currículo, né? Quais são as habilidades que a gente trabalharia, olhando, focando a leitura e escrita. Então, a gente trabalhou um pouco aqui, tá? Nós estamos trabalhando aqui, e depois nós teremos aquele momento, né, que é a recuperação, reforço e aprofundamento contínuos com foco nas habilidades essenciais. A partir do dia 7 de março, a gente já retoma o trabalho, né, aquele movimento que a gente já fazia, né, o ano passado. E a partir do dia 6 de abril, a gente tem a semana de estudos intensivos. Então, a gente só retomou um pouco esse cronograma, só para a gente se localizar um pouco no tempo, tá bom? Vocês estão assistindo essa tarde, esse momento de estudos,
no dia 17, que ela vai ao ar para vocês, né? Vocês estão assistindo, então vocês estão aqui, né, nesse período de retomada das atividades. Mas a gente espera que a gente vai discutir aqui possa estar subsidiando todo esse trabalho de vocês, né? Todo esse planejamento de vocês para essas retomadas, desse momento, né, das habilidades essenciais com os estudantes. Falar de avaliação, né, sempre foi assim bem complicado, né? Mas hoje acho que durante já muitos anos a gente traz, né, nas nossas discussões, nas nossas ATPCs, nas formações que a gente faz, a gente fala muito de avaliação. Então, isso para a gente é uma coisa que a gente já fala há tempo, né? A avaliação diagnóstica é aquela avaliação que a gente faz a cada período, né, letivo, no início do período letivo. Para que ela serve? Ela identifica aprendizagens e defasagens, né, que os estudantes têm. Ela é diagnóstica, é bacana que a gente pode olhar quais são as habilidades que precisam ser retomadas, as fragilidades ou as que precisam ser aprofundadas, e ela é preventiva, né? Nós trouxemos aqui essa definição, né, esse panorama, de acordo com a Priscila Santos e a Joelma Guimarães. Mas vocês têm vários autores, a Hoffman, o Hadid, que fala sobre avaliação, né? Nós temos muitos autores que falam sobre avaliação, né? E eles falam também dessa avaliação formativa, que a avaliação formativa ela é contínua, né? A gente é todo o processo, né, que a gente está com os estudantes, ela orienta o nosso percurso, né, educativo, ela ensina a aprender a se desenvolver, é aí que a gente começa a fazer um percurso para o aluno se desenvolver, ela é interativa, ela incentiva o processo evolutivo da aprendizagem. Nós temos também a somativa. A gente não gostava muito da somativa, porque ela é classificatória e seletiva, mas elas são necessárias, né? Ela ocorre no final do período letivo. Geralmente são avaliações externas, tá? De SARESP, SAEB, então a gente olha para essas modalidades avaliativas, mas nós usamos muito a diagnóstica, a formativa, e quando a gente tem dessas avaliações externas, a gente usa esta assomativa, tá bom? Aqui, as modalidades avaliativas, elas podem garantir, né, traçar diagnósticos, bem como elaborar práticas pedagógicas significativas, coletar evidências para analisar os processos cognitivos dos estudantes e refletir sobre novas estratégias e metodologias pedagógicas. Então, avaliar é sempre necessário. Ele dá para a gente um redirecionamento de todo o trabalho, de todas as ações que a gente elabora para trabalhar com os estudantes, né? É aquela coisa da ação, reflexão, ação, o quanto o trabalho que a gente está desenvolvendo, a forma como nós estamos desenvolvendo as atividades, né, propondo as atividades para os estudantes, né, de que forma, né, os estudantes estão aprendendo, né, e também a forma como eu, professor, estou ensinando. Então, é bacana essas avaliações, né, eu falo que eu gosto muito de falar sobre avaliação. Eu comecei a gostar de falar sobre avaliação em 2005, quando eu vi o professor Sebastiani falando sobre isso, me atraiu muito, porque até então eu tinha, assim, certas... não gostava muito de falar de avaliação, hoje eu gosto bastante, eu vejo quanto todas as avaliações contribuem para o nosso processo de ensino, né, e o processo de aprendizagem, tá bom? Aqui, os instrumentos avaliativos, né, que nós estamos utilizando nesse momento de planejamento, né, no momento que estamos pensando nessa retomada, ou que já pensamos nessa retomada, nós temos os instrumentos da própria escola, nós temos os encaminhamentos do Conselho de 2021, que vocês já devem ter feito já esse estudo, vocês têm as avaliações de vocês, né, do ano passado, desse ano, dos estudantes, os portfólios, muitos professores fazem portfólios, né, durante o processo dos anos letivos, vão montando portfólios dos estudantes, observações que vocês fazem, né, que são muitas, às vezes a gente não consegue fazer tenho 4 sextos anos, né, um exemplo, eu não consigo fazer, às vezes, de 160 alunos, né, todas essas observações, mas eu tenho de vários alunos essas observações registradas, que elas
também nos ajudam, né, a olhar para todo esse processo. Nós temos também instrumentos oferecidos pela SEDUC, né? Nós temos uma plataforma de avaliação, chamada Plataforma São Paulo. Lá dentro nós temos a avaliação de entrada de 2021, os resultados, logo teremos os resultados da de 2022. Nós temos as APs, né, as avaliações de aprendizagem em processo. Nós também temos testes de fluência, leitura, e nós temos outras avaliações, que é o SARESP e o SAEB, certo? Então, a gente olhando para essas avaliações, elas nos dão direcionamento para que a gente possa traçar ações para o nosso trabalho pedagógico, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho, possivelmente, muitos de vocês já conhecem a plataforma São Paulo, né, que é a plataforma CAED. Quem não conhece, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Vocês têm várias orientações dentro do centro de mídias, né, do repositório. Vocês têm várias orientações já sobre essa plataforma, tá? São Paulo. Quem nunca navegou, ela é um bom instrumento para que a gente possa refletir sobre esses direcionamentos das nossas ações pedagógicas. Então, dentro da plataforma, nós temos a ADE, ali a gente tem os resultados da ADE, por enquanto temos resultados da ADE de 2021, logo teremos da ADE de 2022, que esses resultados que possivelmente as escolas estejam já digitando no sistema, ou que ainda vão digitar dentro do sistema do CAED, né? Nós temos as AAPs, nós temos a AP1, AP2 e AP3 de 2021 registrado lá dentro, e temos as sequências digitais de atividades, são aquelas sequências que o aluno faz, né, entrando na plataforma, ele faz a cada término de uma sequência, ele faz uma avaliação. Então, aqui a gente tem alguns instrumentos dentro da plataforma. Nós vamos revisitar, falando da plataforma, a gente vai revisitar, nesse segundo momento, a gente vai revisitar alguns dados brevemente da plataforma. Se vocês já o fizeram, né, conversem com os vossos pares no ADPC, voltem a revisitar. Quem já revisitou, legal, né? Quem ainda não, faça uma visita dentro da plataforma, né? Ela é bem bacana, ela traz, né, muitos elementos para que a gente possa estudar sobre a avaliação. Então, essa aqui é da plataforma de atividades e avaliação formativa do Estado de São Paulo. Como é que a gente entra aqui? A gente entra pela Secretaria Escolar Digital, a gente coloca o nosso login, que é o RG, e a nossa senha, a mesma senha que a gente entra na Secretaria Escolar Digital, que todos nós temos acesso, né? Todos nós, servidores, temos acesso à Secretaria Escolar Digital. Então, a gente convida quem nunca visitou, fazer uma visita, e quem já visitou, revisite, né? Para que a gente possa olhar para essas orientações que tem pedagógicas, né? Que a gente possa olhar sobre o currículo e suas habilidades. A gente tem aí vários cards lá dentro que a gente pode estar estudando sobre avaliação e as atividades que compõem essas avaliações. Bom, quando eu venho dessa página, eu entro nessa página aqui onde o cursor, eu estou passando o cursor, que é a secretaria. Aí eu entro aqui na plataforma CAED. Não é onde eu coloquei aqui, não, foco aprendizagem, é na CAED, tá bom? Eu entro na plataforma CAED, nesse menu, tá? E aí logo vai sair para mim essa outra página, que é a seleção de perfil, onde quem tem mais de uma função na escola, cargo, vai aparecer aqui os cargos, as funções que a pessoa ocupa. Vocês de professores, às vezes vocês são PCG, PCA, professor também, então vai aparecer aqui. E aí vocês clicam aqui para orientar para essa outra página que vem os cards, tá? Esses cards são orientações, é bem bacana a gente explorar, porque é uma forma da gente estudar e trazer subsídios para a gente elaborar os nossos planejamentos das nossas aulas, tá? Nós vamos hoje conversar aqui só um pouquinho nesse card de resultado, quando eu clico nele, nesse guia das avaliações e das sequências digitais, e consulta das avaliações e sequências digitais. Esses aqui que me trazem resultados de avaliação, tá bom?
Aqui, a gente clicou lá em resultados, vai aparecer essa página, tá? O meu nome sempre vem aqui em cima, a gente está usando aqui os dados de uma pessoa de uma diretoria de ensino, tá? E aqui a gente coloca em resultados. Então, aqui a gente vai conseguir, vem para essa outra página, a gente vai clicar aqui em avaliação diagnóstica de entrada de 2001, onde eu já comentei, onde a gente tem os resultados do ano passado. A gente clica aqui a série onde ministramos as nossas aulas, né, sexto ano, aqui eu vou trazer do sexto ano, pode ser tem sexto, sétimo, oitavo, nono, primeira série, segunda e terceira do médio, tá? E aqui eu vou clicar em matemática, tá bom? Quando eu clico aí, ela começa a me aparecer alguns dados. Então, não esqueçam, eu estou olhando a sexta série de matemática da avaliação diagnóstica de entrada de uma determinada diretoria de ensino. É bacana aqui, professores, porque vocês veem das turmas que vocês ministram aula, ou ministraram aula em 2021. E esse ano a gente tem esses alunos, né? Eles estavam no sexto, esse ano eles estão no sétimo ano na nossa escola, né? A maioria, uma grande maioria. Então, isso também me dá elementos aqui para mim pensar nesse planejamento para essas ações agora de retomada também. Então, a forma de fazer a leitura aqui, né, ela é simples, né, aparentemente simples. Então, dessa diretoria de ensino, eu não estou falando de uma escola, eu estou falando de uma diretoria de ensino, dos sextos anos que fizeram a prova, nós tivemos 40% de participação, e a média da rede, né, do estado de São Paulo foi de 54%. Esse momento era um momento muito complicado, né? Nós sabemos que aqui era um momento pandêmico, onde nós tínhamos todos os estudantes remotamente, né? Então, eles fizeram essas avaliações online, eles não fizeram presencialmente. Hoje nós estamos num momento diferente, 2022. Os estudantes estão fazendo essas provas ou já fizeram, ou estão fazendo essas provas em material impresso mesmo, né? Lá na sala de aula, junto com vocês, né? Vocês orientando a aplicação dessa avaliação de entrada. Nesse momento aqui, nós percebemos um baixo, né, participação, mas nós estávamos num momento muito atípico, né? Se a gente olhar outros anos, né, nós percebemos que nós temos aqui uma participação bem alta, porque eram avaliações que eram aplicadas presencialmente. Aqui, desses 40% que fizeram a prova dos sextos anos dessa diretoria, então, mostra para a gente os estudantes que responderam a todos os itens. Então, a composição das provas do sexto até a terceira série do ensino médio, nós temos 26 questões, né? E dessas 26 questões, desses 40%, a maioria, né, a média da rede foi 26, então, desses 40, 26 responderam as questões. Aqui a gente tem também, nessa plataforma, a gente mostra aqui o percentual médio de acertos, né, no teste. Então, dessa diretoria de ensino, o percentual médio foi de 62, e a média da nossa rede foi de 68. E é bacana que aqui embaixo, professores, a gente pode olhar dos nossos estudantes, que aqui eu estou falando de uma diretoria, mas se vocês abrirem com com as vossas senhas, né, os vossos logins, vocês vão perceber que vocês têm aqui de que forma, né, a distribuição de categoria de desempenho dos estudantes nessa avaliação. E a gente vai perceber o que aqui nesse caso, né? Que 4% desse montante de estudantes, né, eles estavam no muito baixo, aqui a gente tem 24 no baixo, aqui a gente tem 49 no médio, aqui a gente tem 24 no alto. Mas isso aqui é bacana que eu posso olhar para a minha escola, não olhar para a escola do outro, né? Quando eu coloco isso da minha escola, né, é bacana que eu posso ver e aí tomar os direcionamentos necessários, né? Então, aqui também me ajuda a olhar os alunos, vocês conseguem olhar isso, né, pelas salas de aula de vocês no ano passado, os alunos, né, que estavam no muito baixo, né, no baixo, né? Aí a gente convida vocês aqui, aí eu venho mais para baixo, na mesma página que eu estou, e começo a ver o percentual de acertos por habilidade. Na ADE,
ainda, né, eu não tenho o que é essa habilidade é aqui embaixo, tá? A descrição dessa habilidade. Depois, na P1 eu tenho, na P2 eu tenho, e na P3, na avaliação de processo, nas três, né, que a gente tem dentro desse sistema, eu tenho aqui o que quer dizer essas habilidades, tá? Mas mais aqui para frente a gente vai falar o que vem a ser esta habilidade, tá bom? Então, a gente pode olhar aqui, pode fazer uma seleção das habilidades que estavam mais fragilizadas. Então, aqui a gente observa que esta habilidade, que é uma habilidade aqui do quinto ano, ela está só tem 24% de acerto. Aqui a gente tem outras habilidades, mas aqui 45, 66, 43. E se eu for clicando nesses numerinhos, eu consigo ver das 26 questões todos os percentuais de acerto, tá bom? Então, aqui a gente pode fazer isso. Eu preciso pegar todas? Não, eu posso selecionar duas, três, né? Eu faço aí eu olho para essa defasagem, né? E seleciono algumas que eu acho que eu vou levar para a discussão agora, né? Nesse momento de retomada. Aqui a gente traz algumas recomendações pedagógicas para a gente estar olhando para essas fragilidades, tá bom? Então, a gente convida, né, os professores, né, para olhar as fragilidades que estão lá na plataforma do CAED. A gente pode olhar as outras, Suzana? A gente pode olhar para P1, para P2, para P3? Com certeza, professores. Podem olhar para todos, para as sequências digitais, seria legal. É que às vezes a gente não tem, né, todo esse tempo, né, na TPC para fazer todo esse movimento. Mas muitos coordenadores, né, já fizeram isso, já levantaram todas essas fragilidades, né, no decorrer do ano passado, e esses quadros, esse mapeamento que os coordenadores, junto com vocês, fizeram, pode auxiliar bastante o trabalho agora, tá? Então, aí a gente tem a nossa sugestão que vocês entrem nessa plataforma, né, na plataforma do CAED, façam esse movimento, estudem lá os resultados que tivemos no ano passado. Esse ano aqui, nós temos também uma matriz de referência que foi elaborada para a construção da AD 2022, tá? Então, caso vocês não tenham, né, peçam para os vossos gestores que eles têm, quando vocês trabalharam o planejamento, lá no planejamento, em um dos slides, tinha, né, onde vocês poderiam acessar essa matriz, então peçam para os vossos coordenadores, né, essa matriz, e confrontem, né, as habilidades que vocês viram que estavam defasadas lá o ano passado, confrontem se elas estão nessa matriz de referência de 2022, porque as avaliações de 2022, elas foram feitas de acordo com essa matriz. E não tem muita coisa de diferente da matriz que foi feita de 2021. E a nossa sugestão, busque questões lá na plataforma de 2021 e busquem questões agora da prova de 2022, olhando para essas habilidades fragilizadas. Vocês vão perceber que vocês podem falar, Rosana, mas onde estão essas questões? Vocês, todos nós, professores da rede, nós temos o nosso e-mail institucional, e a gente pode entrar dentro da intranet e buscar essas provas. Eu falo essas provas porque nós temos 8 provas diferentes, né? Se vocês já fizeram essa análise, é super bacana de olhar essas 8 provas que estão diferentes, né? E elas vão para as suas diretorias, cada uma de um jeito. Mas se vocês olharem, as provas, elas são 70% tem as mesmas questões e 30% são questões um pouco mais fáceis ou mais difíceis, né? É um nível cognitivo mais complexo, menos complexo. Então, a gente convida vocês a buscarem essas questões na intranet com o e-mail institucional de vocês e a senha de vocês. Que às vezes, onde eu vou buscar essas questões, tal? Ou dentro da plataforma do CAED, nós temos as questões. Mas o intranet me dá tanto as questões de 2021,
quanto as questões de 2022. E vocês nas vossas escolas já têm em papel também, né? Mas caso vocês queiram ver todas as provas, né, como elas foram elaboradas, a gente faz o convite. Que vocês selecionem, então, algumas dessas questões, olhando para essas habilidades fragilizadas, e levem para discutir na sala de aula com os estudantes, né, nesse momento, né? Discutam um pouco com os estudantes essas atividades. E aí vocês já vão, né, nesse momento que vocês estão discutindo, possivelmente, vocês já venham pensando num planejamento dessa retomada, né? Para que os estudantes, então, desenvolvam essa habilidade, que está dentro dessa atividade, o que eu vou precisar, né? Quais são os materiais que eu vou utilizar para estar agregando a isso, né? Então, aqui a gente fez um roteirinho, e a gente traz aqui, então, um passo a passo. Então, a gente convida a entrar na plataforma, aqui nós entramos na de 2021, buscamos, isso eu estou falando da sexta série, tá, pessoal? Buscamos uma habilidade aqui fragilizada, então a gente pegou essa habilidade do quinto ano, a EF 05MA23, aonde ela só teve 45% de acerto dos alunos dos estudantes dessa diretoria de ensino, lembrem que eu falei, aqui vocês podem ver das vossas escolas, aonde ela avaliava o que essa questão? Essa questão avaliava o tema, né? A unidade temática, probabilidade e estatística. Então, o que é a EF 05MA23? Determinar a probabilidade de ocorrências de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer, são equiprováveis, tá? E o objeto de conhecimento que está aqui, né, o objeto de aprendizagem, algumas pessoas chamam de descritor, né, é resolver situação, problema envolvendo o cálculo de probabilidade de ocorrência de um evento aleatório. Quem usa muito descritor, que fala sobre os descritores, é o Saeb, tá? Então, aqui eu tenho a unidade temática, eu tenho a habilidade e tenho objeto de aprendizagem. Então, aqui é do sexto ano. O que eu falei aqui no meu quadrinho? Eu falei que eu entro na plataforma, que eu olho para os resultados, eu vou na matriz, como eu fiz aqui no segundo passo, identifiquei lá esta habilidade, aí eu vou nas avaliações que eu tenho. Aqui eu trouxe de uma avaliação do ano passado, de 2021. Vocês podem trabalhar com as do ano passado e trabalhar também com as avaliações desse ano. Vocês vão perceber que as questões, né, as atividades, os itens, seja lá como eu chame, eles são muito próximos, né? Porque eu estou avaliando uma habilidade, né, que está posta lá para os estudantes. Se vocês olharem aqui, eu estou trabalhando com a prova 601, lembra que eu falei para vocês que a gente tem, então, do sexto ano a 601, a 602, a 603, a 600, temos até a 608, são provas diferentes, não tão diferentes, mas elas têm uma porcentagem, 30%, 20% de questões diferentes, tá? Se vocês fizerem uma análise, foi a análise que eu fiz, aí vocês conseguem ver isso. Então, vão lá, busquem uma questão olhando para esta habilidade, tá? E aqui a gente traz duas questões. Uma delas fala o seguinte, eu vou ler apenas essa, que é uma questão que envolve esses eventos, né? Que é um supermercado, irá sortear alguns prêmios. Os clientes que quiserem participar desse sorteio deverão retirar, sem olhar, uma bolinha de uma urna. Se a bolinha retirada for da cor branca, o cliente ganhará um vale-compras e, se for da cor cinza, ele ganhará um liquidificador. A imagem abaixo apresenta 4 conjuntos de bolinhas, que foram organizados pelo funcionário responsável pela realização desse sorteio. Então, aqui a gente tem, aqui no primeiro exemplo, segundo, terceiro e quarto, da forma da organização. O gerente desse supermercado escolheu o conjunto de bolinhas em que a chance inicial do cliente ganhar um liquidificador é a mesma do cliente ganhar um vale-compras, os eventos aqui prováveis aqui. Qual desses conjuntos de bolinha foi o escolhido pelo gerente para ser utilizado nesse sorteio?
E aí é um problema que a gente pode levar para a sala de aula, discutir, olhar quais são as dificuldades dos estudantes para essa realização, o que eles não conhecem ou o que eles conhecem sobre, para mim levar mais atividades, né, do que eles não conhecem, tá? Então, posso levar um problema desse, que nós temos lá na prova. Aqui a gente tem um problema muito parecido numa outra prova, aqui eu tirei da prova 601, esse outro problema ele está na 602, que é que umas crianças, 12 crianças vão para um acampamento, né? Vão sortear em que cabana elas vão ficar, né? Então, a chance dessas crianças ficarem na cabana 1, na cabana 2, na cabana 3 é a mesma. Então, eles têm que localizar aí qual é o conjunto de bolinhas mais adequados para representar esse sorteio aqui. Então, ele vem no mesmo grau de complexidade desse, né? Aqui eu só tinha dois elementos aqui, que era o liquidificador e vale compras, aqui eu tenho 3 cabanas, né? Eu coloco mais elementos dentro do problema, mas são problemas parecidos. Quando eu levo para a discussão com os estudantes, eu preciso olhar, né? Eu preciso perceber de que forma eles estão discutindo isso, ou em grupos, ou individualmente, ou num grande grupo, o que eles já sabem sobre, né? Para que eu possa levar mais atividades, né, para desenvolver aquela habilidade que nós só tivemos 45% de acerto na sala de aula. Nós não temos só esses problemas, né? Nós podemos levar mais problemas que tratam dessa habilidade. Só que a gente tem que selecionar dentro das provas, tá? Aqui a gente traz também para a discussão um outro problema, só que aqui não é mais do 6º ano. Eu fui lá na plataforma e busquei uma habilidade do 7º ano agora, tá? Foi de uma prova do 7º ano, que só 37%, eu digo só, pessoal, porque aqui a gente tem 63% dos estudantes que não dominam naquela diretoria a habilidade que é da unidade temática de geometria, que não dominam esta habilidade, que é associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono. O objeto de aprendizagem aqui, o descritor, é associar pares ordenados de números aos vértices de um polígono, representados no plano cartesiano, limitado aonde? Só no primeiro quadrante. É bem bacana isso, quando a gente faz esse movimento, olhando para a atividade. Então, aqui, eu busquei aqui para um exemplo, lá na prova 701, tá? Busquei na 701 e na 702, duas atividades, né? Uns chamam de atividades, uns chamam de item, uns chamam de problema, uns chamam de questão, mas eu fui lá e busquei. Vocês podem me perguntar, Rosana, o que é esse número aqui em cima, né? Esse código aqui em cima, só vou trazer para vocês. Esse código é o código do CAED, tá bom? É um código do CAED, que o CAED trabalha, tá? Então, eu não tenho, não tenho como explicar, que é um código que o CAED traz, tá? Então, aqui eu tenho a atividade, observe o polígono, está lá no primeiro quadrante, colorido, de cor cinza, e os vértices M, N, O e P, representados no plano cartesiano. Muitos de nós estão falando, nossa, Rosana, mas isso deve ser simples para o aluno, né? Mas para quem não aprendeu, né, o que é o plano cartesiano, né, as ordenadas, os pares, né, das coordenadas, né, isso é difícil, né? Então, aqui a gente traz essa questão. Aqui a pergunta é quais são as coordenadas dos vértices, né? M, N, O, P. Às vezes tem alunos que nem sabem o que é vértice, né, pessoal? Então, é momento da gente fazer esse movimento, que às vezes é óbvio para um aluno e não é para o outro, né? E aqui a gente tem um polígono, às vezes o aluno vai falar, mas professor, o que é um polígono? Ah, esse desenhinho, né? Não, aí a gente vem, eles podem buscar no dicionário o que é um polígono, o que é vértice, o que é o plano cartesiano, né? Eles podem fazer todo esse movimento para depois fazer as questões, e a gente olhar o que eles sabem, para a gente pensar como a gente trabalhar ainda o que eles não aprenderam. Aqui a gente tem um outro problema muito parecido, que aqui é um outro polígono, né, que a gente tem, e aqui a pergunta
ela é bem interessante, porque fala qual é o par de vértices desse polígono que tem a mesma ordenada. E às vezes o aluno não tem essa noção do que seja, né, a ordenada, em que eixo ela está, então aqui fica a discussão para a sala, né? É legal que a gente consegue olhar o que eles sabem, né, nessa discussão que a gente propôs fazer, e a gente traz aqui para vocês, né, para que a gente converse aqui um pouquinho mais, algumas sugestões. Essas sugestões, elas não são, né, novidade aí para nós, né? Vocês, o ano passado todinho, já pensaram muito na gestão de sala de aula. Vocês pensaram muito na gestão quando nós estávamos trabalhando remotamente, depois no final do ano, em novembro, quando nós tivemos todo um movimento de retomada. Então, de que forma vamos fazer a gestão agora da sala de aula, olhando para a defasagem dos estudantes, onde nós vamos ter que retomar, né, com esses estudantes. E agora também, nesse ano de 2022, nós estamos olhando para todas as fragilidades que nós temos aqui em mãos, né? E eu gostaria, assim, de parabenizar todos vocês, professores, pelo trabalho árduo que vocês fizeram o ano passado, né? O quanto vocês todos se debruçaram para que a gente pudesse ensinar os meninos, né? Ensinar quando eu falo meninos, é sempre de uma forma muito carinhosa, ensinar os nossos estudantes. Foi um aprendizado para todos, para nós, então, que tivemos que nos reinventar, né? Como agora dar as nossas aulas, né? Como eu vou levar essas aulas para os meninos remotamente no final do ano, quando a gente, depois de quase 2 anos, 1 ano e meio, né, que ficamos remoto, de que forma agora vamos voltar presencialmente e gerir essas nossas aulas, fazer a gestão dessas aulas. Então, eu sei que vocês pensam muito, quais são agora as atividades que eu vou definir para que os estudantes façam agora nesse período que eu estou trabalhando? Possivelmente vocês já tenham feito esse movimento no planejamento. No planejamento foi orientado que vocês trabalhassem, né, nesse período com um projeto guarda-chuva que tivesse um nome, né, e as disciplinas trabalhassem a leitura, a escrita, né, e o conhecimento matemático. Possivelmente muitos de vocês estão fazendo já isso, né, nesse momento que a gente está conversando, né, e vocês vão dar continuidade. Então, quais as atividades nós pensamos para levar, para dar conta dessas fragilidades, né? Encaminhar orientações. Às vezes, dá trabalho, pessoal, eu sei que dá muito trabalho. De que forma eu posso orientar, fazer orientações por escrito mesmo, né, para os estudantes, para eles fazerem as atividades ou aquele projeto que eu estou desenvolvendo com os estudantes. O cronograma é de suma importância, porque nós sabemos que o tempo é nosso inimigo. Quando a gente menos pensa, né, já acabou a aula, já acabou a semana e a gente fica, parece que, né, não saímos do lugar. Então, um cronograma é que nós, por excelência, queremos que eles aprendam muito, né? E às vezes a gente não acha, fala, mas acho que eu não estou dando conta. Então, temos que priorizar o que a gente vai ensinar. E que os estudantes tenham também datas para entregar as atividades ou os projetos, né? Que a gente combine isso com eles, né? Sempre um trabalho, propor trabalhos em pequenos grupos, tá? Eu acho que o trabalho em pequenos grupos, ele ajuda muito, né? O trabalho colaborativo, eles estarem, a autonomia deles, deixarem que eles conversem, que eles discutam, né? As atividades que a gente propõe. Vamos sempre acompanhar na sala de aula esse movimento, né? Esse diálogo entre aluno e professor, eu sempre fazendo como professor essa mediação. Eu sempre me pegava, às vezes, né? Aqui eu fico lembrando, já me antecipava, não, olha, você não faz assim, 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 assim. Deixe os alunos pensarem, né? Às vezes a gente, como eu, Rosana, não fui formada dessa forma, quando eu já vi, eu já tinha antecipado todos os momentos, né, que o passo a passo para o aluno fazer a atividade, mas deixem que eles conversem, que eles façam as estratégias de resolução, né? Receber os estudantes os feedbacks é muito importante. Às vezes, como eu já comentei, é difícil, porque
não dá tempo de dar feedback para todos, mas vamos dando por grupos dentro do que a gente pode, né? E, como eu já comentei aqui, as atividades, preparar o feedback e dar os feedbacks. Nós temos aí, a gente sugere, num quinto passo, definir materiais de apoio. Nós temos aí uma gama de materiais super bacana, né? Que a secretaria nos disponibiliza, que é o material Aprender Sempre. Eu posso utilizar? Pode. Eu devo utilizar o currículo em ação? Com certeza. Eu devo utilizar o São Paulo Faz Escola? Com certeza. O São Paulo Faz Escola, nós temos aí impresso, né, para a terceira série do ensino médio, esse ano agora de 2022, né? Mas os outros materiais a gente tem todinho, né, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano, a gente tem aí o Aprender Sempre e o Currículo em Ação. Então, é um material bem bacana para a gente focar e trazer. Bom, aqui a gente também pode levar para essa nossa discussão aí na TPC, se vocês tiverem oportunidade, é bem bacana, o caderno digital do professor, que ele traz as competências socioemocionais voltadas para sequências de atividades. Eu acho que aqui é bem bacana, a gente, quem tiver, assim, puder discutir com os pares, com os coordenadores, eu acho que vocês já tiveram muitas ATPCs com esse caderno, né? Tanto a ATPC interno da escola, quanto a ATPCs da diretoria de ensino, né? Pelos PCNPs. Vocês também já escutaram pelo Centro de Mídias, né? Que a gente tem algumas aulas, né? Sobre trabalhando com esses cadernos, então aqui fica a sugestão. Nós temos aí para estar nos auxiliando nesse momento também, todas as aulas já gravadas do Centro de Mídias, com todos os conteúdos matemáticos aí, com as habilidades, eu posso ir lá fazer uma seleção do conteúdo que eu quero trabalhar, da habilidade que eu estou propondo, né? Eu posso fazer essa seleção. Quem ainda não visitou, a gente traz aqui o convite para entrar no repositório do Centro de Mídias, né? Para estar olhando para essas aulas, né? E que apliquem as metodologias que nós conversamos no ano passado e que vocês trabalharam muito com as metodologias ativas, seja ela a sala de aula invertida, a gamificação, a aprendizagem entre pares, a rotação por estação, a aprendizagem baseada em projetos, que agora a gente retomou um pouquinho, né? No nosso último encontro, nós retomamos um pouquinho dessa aprendizagem baseada em projetos, né? O importante, essa aprendizagem pode ser em projetos, pode ser só da disciplina, mas a gente conversou nessa nossa última formação de trabalhar com as áreas do conhecimento. Então, é só ideias aqui, revisitando ideias aqui que nós já conversamos. Então, para finalizar o nosso trabalho, né, dessa manhã, ou tarde, ou noite, né, nós retomamos algumas orientações sobre a avaliação que vocês discutiram na semana de planejamento, né, nas vossas escolas. Nós visitamos também a plataforma São Paulo, olhando um pouquinho como eu entro, quais ferramentas eu posso utilizar. Analisamos muito brevemente alguns dados que tinha dentro da plataforma e a gente fez aí algumas recomendações, sugestões para que vocês trabalhem nos vossos ATPCs, para que vocês possam planejar aí esse momento que vocês estão, que é da retomada do ano letivo agora de 2022. Nós deixamos os nossos referenciais aí em relação à avaliação, muitos de vocês já estudaram Radif, a Hoffman, o Kese, o Polya, que a gente traz um pouco aqui sobre as resoluções de problemas, a Unochic, que fala também sobre resoluções de problema, e a Patrícia Santos e Guimarães, tá bom? Aqui são os documentos institucionais que nós temos, e aqui eu falo sempre, né? Eu quero agradecer a todos vocês, professores, que fazem parte de todo o Estado de São Paulo. Nós temos, é uma imensidão, né? Nós temos 91 diretorias distribuídas por todo o Estado. Nós temos aí cerca de 220 mil professores, né, imbuídos aí na aprendizagem dos nossos estudantes. Nós temos aí mais de 4 milhões de estudantes, o tamanho da nossa rede, ele é grande mesmo, né? Temos aí aproximadamente 5.300 escolas, hoje nós temos uma quantidade já de escolas PEIs bem grande, dentro desse montante, as outras regulares,
Então, eu gostaria aqui de me despedir de todos vocês, professores do estado todo de São Paulo, né? Do extremo norte ao sul aí, que vai de uma ponta a outra, né? O quanto, para mim, tem um significado muito grande estar com todos vocês. Espero que nesse momento de estudos nosso, tenha contribuído aí para o trabalho de vocês, tá? Como eu sempre falo, fiquem com o meu coração, estou sempre perto de todos vocês, sempre torcendo para a educação, né, paulista aí, que tenha sucesso os nossos estudantes, né, que a gente esteja sempre juntos, né, para olhar para uma qualidade legal de ensino para toda a nossa rede, tá bom? Sintam-se abraçados, eu me despeço aqui, e um grande abraço, até breve, tá bom? Muito agradecida pela atenção de todos.